uma dúvida de todo mundo que está iniciando o React junto com o TypeScript é na parte de tipagem das props, tá? Especificamente a prop children dentro do React. Existem basicamente 3 formas, né, da gente tipar essa prop tão importante dentro do React. Você sabe quais são? Então hoje a gente vai discutir sobre isso e explicar a diferença entre elas, beleza? Então, vamos lá. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, aqui ó, a gente vai começar, né? Então eu já vou criar uma tipagem aqui. Children, certo? E aí, só que antes disso, na verdade, eu vou vir aqui ó, e vou criar um componente, tá? Componente bem padrão, só pra gente ter uma referência aqui. Vou colocar um fragment aqui por volta, colocar um H3 e component. Qualquer coisa aqui. Tá? Beleza. Se a gente passar o mouse aqui por cima, a primeira dica que eu já te dou, inclusive, é essa daqui, tá? Você passa o mouse aqui por cima, como a gente não tem nada explícito, então implicitamente o React aqui, o TypeScript, na verdade, ele já infere, né, essa parte. É uma dúvida que, principalmente quem está começando com TypeScript, putz, agora vai ficar complicado, né? Porque vai ter muito mais burocracia, porque eu vou ter que tipar todo tipo de coisa que eu tiver, um array, etc. Não é verdade, tá? Você não precisa tipar tudo, certo? O TypeScript ele é inteligente o suficiente para conseguir inferir algumas coisas. Claro, algumas coisas que a gente precisa tipar, só que outras não, certo? Então nem tudo é necessário a tipagem. Inclusive nesse componente aqui a gente já vai ver que ele é uma função que retorna um JSX. Então ele já entendeu isso aqui. Guarda esse nome aqui, tá? Que a gente vai utilizar ele daqui a pouco. Mas antes disso, vamos voltar aqui para o nosso children. E aí um que é bem famoso, que você vai ver em todo projeto praticamente que você for trabalhar, que utiliza do React e TypeScript, é o React.reactNode, tá? Você que já está acostumado, isso aqui não é novidade para você, né? Então vamos lá. Esse é o primeiro cara que a gente vai falar, certo? Que é o React Node. E a gente vai ver qual que é os problemas dele, tá? E você já vai entender o... Eita. Então vou passar aqui. Oi. Tá. Não entendi por que aconteceu aquilo ali, mas beleza. VS Code e as suas loucuras. E aqui a gente já pode pegar o children, né? Então aqui eu vou pegar esse children e vou repassar aqui embaixo, por exemplo. Tá reclamando aqui porque eu declarei não estou utilizando esse componente. A gente vai utilizar ele agora. Então vou vir aqui. Opa. Component. Se você passar só assim, ele vai reclamar porque ele precisa de um children, certo? A gente definiu que o children ali não é opcional, ele é obrigatório. Beleza. Então, vou ter que passar alguma coisa para ele aqui e tem que de fato passar alguma coisa, né? Se eu deixar assim também ele vai reclamar. E eu vou passar aqui, por exemplo, um p children, certo? Se eu mostrar isso aqui em tela, logicamente vai aparecer o types aqui, vai aparecer o H3 e no componente ali, né, vai aparecer o H3, como eu falei, e o children, que é o que eu estou passando aqui, que é o P, o parágrafo. Tá, só que qual que é o problema, né? Vamos começar a entender os problemas do React Node. O React Node, ele é o mais genérico de todos que a gente vai falar aqui. Então, eu vou começar do mais genérico, que é ele, e a gente vai para o mais específico, que é o último que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Quais são os problemas? Por ele ser genérico demais, a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Imagina que você está esperando que, de fato, o children ali, ele vai ser um componente, certo? Pode ser um outro componente, pode ser uma tag do HTML e por aí vai, certo? Porém, se você passar 0 para ele funciona. Se você passar assim, ele também funciona. Tá vendo que ele não está reclamando do TypeScript? E o pior, se você passar null, assim, né? Ele também funciona. Undefined, ele também aceita. Então o React Node, como eu falei, ele é o mais genérico de todos. Então você pode vir aqui, ó, e ver, ele recebe um React Element, ele pode ser um React Element, pode ser um string, pode ser um number, pode ser um iterable e por aí vai. Pode ser um booleano, pode ser null, pode ser undefined. Então ele não é o mais indicado por ele ser tão genérico, tá? Então ele é o primeiro que a gente vai ver, você vai ver bastante em todos os projetos aí praticamente que você for trabalhar, mas é importante lembrar que ele é genérico demais, tá? Então qual seria uma alternativa? Lembra que a gente falou do React, do JSX Element? Então ele já é um cara um pouco mais, um pouco menos genérico, tá? Então se eu vim aqui, ó, eu vou mudar então esse cara aqui agora, vou colocar JSX Element.
E aí você pode ver que agora ele undefined ele já não aceita. Null ele também já não aceita. 0 também não. Um booleano aqui, se passar um true, ele também não aceita, certo? Então ele já começou a ficar mais interessante pra gente, certo? Então agora vamos voltar pro nosso P. Aí ele já quietou, né? O TypeScript aqui ele já tá satisfeito, certo? Por quê? Porque agora a gente tá dizendo que o children ele tem que ser um elemento, né? Ele tem que ser um JSX, certo? Ele não tão, aquelas outras opções já não existem mais. Então se a gente vier aqui, ó, você pode ver que ele estende do React Element. Já é a segunda vez que esse cara aparece no vídeo. Se você lembrar, quando eu acabei de mostrar a tipagem aqui do React Element, aliás, perdão, do React Node, né, que é o que a gente estava utilizando anteriormente, ele também tem, ele também estende, né, ele também aceita um React Element. Tá, então aqui a gente já tem então um spoiler de qual que é o mais específico, tá? Ele é mais restritivo, vamos dizer assim, que é justamente o React Element. React Element, certo? Esse aqui é o cara mais restritivo dentre os três que a gente mostrou aqui agora nesse vídeo. Então vamos lá, vamos recapitular aqui, que eu já vou voltar nele, só que aqui a gente ainda tem alguns probleminhas, tá? Que a gente já vai discutir aqui agora. Bom, vamos lá, a gente, recapitulando, né? A gente começou com o React Node, depois eu te mostrei o JSX Element, que ele é mais restritivo do que o React Node, mas mesmo assim ele é um pouco mais genérico, tá? E agora a gente está no React Element. Perfeito? Então esses são os as três formas que a gente tem, né, principais aqui de tipar o children, né, essa prop tão importante dentro do React. Tá, só que qual que é o problema? O problema vem justamente aqui, ó. Vamos supor que eu vou criar um outro componente aqui, ó, vou criar um componente children, certo? E ele vem aqui e ele retorna, por exemplo, aquele P que eu tinha ali embaixo. Então, P children. Perfeito. Então, agora eu posso pegar esse cara aqui, por exemplo. De novo, né? Se eu passar o mouse aqui, ele já entende que é um JSX Element. E posso passar ele aqui agora. Vai resolver um problema? Beleza, né? Tá todo mundo satisfeito aqui, tudo tranquilo, certo? Então, eu tenho um componente que ele recebe uma prop children. Ele recebe um children. E aí eu estou passando para ele um outro componente. Até aqui, normal, certo? Só que qual que é o problema? O problema, né? Então vamos até voltar aqui, ó, um pouquinho para você ver que acontece o mesmo. JSX Element, né? Funciona. Só que se eu vier aqui e colocar que esse cara ele retorna um null, ele aceita. Se eu colocar que ele retorna undefined, por mais que ele tá me dizendo aqui é uma função que retorna undefined, certo? Ele também aceita. E o mesmo vale para o booleano, string, certo? E por aí vai. Tá, então você já conseguiu entender qual que é o problema, né? A gente tem essa tipagem do nosso children, porém, o children em si, se ele for um componente, até um componente que não é o que você provavelmente está esperando, que eu creio que você não esperaria, né? Que fosse um null, por exemplo, certo? Que exibisse um null aqui. Tá, exibisse um null não, né? Como ele está retornando null, ele vai exibir nada. Né? Undefined é a mesma coisa, né? O booleano vai exibir, né, true e por aí vai. Qual que é o problema, tá? É esse, né? E o que a gente pode fazer para contornar, na verdade, esse problema? Então eu posso vir aqui e o mesmo acontece com React Element, tá? Então se eu vir aqui, React Element, tá? Mesma coisa. Então se eu vir aqui, retornar um null, veja aqui, mesmo problema. Então como é que a gente pode resolver isso daqui? Tipando agora esse cara, certo? Então eu vou falar aqui, ó, não dentro do parênteses, tá? Eu vou tipar o retorno. Então é uma função, lembra? Essa era uma function que é uma função. Primeiro que eu tenho que fazer isso aqui, ó, function children, certo? E aí eu vou tipar o retorno da função e não os parâmetros, certo? Mesma coisa. Então eu vou vir aqui, eu vou tipar aqui e vou falar para ele, por exemplo, que o retorno dele, ele vai retornar para mim quem? Um React Element. Aí, agora começa a ficar interessante. Por quê? O null não é um React Element válido. O undefined também não é. Uma string vazia também não.
Um booleano, também não. O que seria um elemento válido aqui? Isso, por exemplo, um fragment é um elemento válido, certo? E nesse caso aqui a gente pode voltar, por exemplo, um fragment e um p aqui dentro, passando um children. E aí sim, a gente tem todo funcionando como a gente esperaria, tá? E aqui você pode usar também o JSX element, tá? Não tem problema nenhum. Então, continua funcionando perfeitamente. Então, resumindo o vídeo aqui, né? Qual dos três você deveria utilizar? Na minha opinião, você deveria utilizar quanto menos possível, melhor. Quanto menos possível, melhor. O React Node, tá? E utilizar mais o JSX Element e o React Element, tá? Lembrando que o JSX Element, ele é uma extensão, né, do React Element. Então, é bem importante a gente entender isso daqui, né? E como é que o TypeScript ele lida com essas coisas, tá? Pra gente não cair nessas armadilhas, né? Não é porque você está utilizando TypeScript que você vai ficar livre desse tipo de resultado inesperado. Perfeito? Bom, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder a dúvida de todo mundo. E se você ainda não segue no Instagram, segue lá, porque eu tô colocando agora, todo final de semana, uma caixa, né, de dúvidas lá para você sugerir também. Além de dúvidas, né, que você pode tirar, você pode sugerir também temas para os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então, toda semana vai ficar essa caixa lá de perguntas, né, de sugestões lá no Instagram. Então, agora mesmo, né, que você está assistindo esse vídeo aqui, dependendo do dia, já tem uma caixa lá. Então, já entra lá e deixa a sua sugestão para o próximo vídeo, fechou? E se você ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário, ajuda demais. E é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.